Amém. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Que bom vê-la aqui, Maria, nessa manhã. Feliz em voltar para a casa do Senhor. Que bom estarmos aqui nessa manhã, louvando, adorando, começando a manhã na presença do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a palavra do Senhor nos ensina a importância de fazermos parte de uma comunidade da fé. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Estarmos ligados a outras pessoas. A Bíblia nos diz que somos um corpo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, ele fala sobre a importância de vivermos juntos numa comunidade da fé e dá justamente esse exemplo, que nós somos um corpo. E este corpo, ele realmente precisa estar bem ajustado. E eu gosto muito quando leio aqui em 1 Coríntios 12, porque Paulo destaca principalmente 3 pontos muito importantes sobre a igreja. Ele fala sobre a unidade da igreja, ele fala sobre a diversidade da igreja e ele fala também sobre a mutualidade da igreja. Como é importante fazermos parte de uma comunidade. E nesta manhã, nós nos alegramos imensamente, porque nós temos a alegria também de estar numa comunidade, de receber outras pessoas, outras famílias, para fazerem parte dessa comunidade conosco. Então, para a gente é uma alegria receber a Nicole e o André. Vou até convidá-los para vir aqui. Hoje é uma manhã muito especial para a gente. O André e a Nicole já estão conosco, já fazem parte da nossa família da fé, mas oficialmente, né, a partir de hoje também juntam-se a nós no nosso hall de membros aqui na nossa igreja local. A Nicole e o André estão conosco, servindo também como liderança de jovens na nossa igreja. E eu sei que o Senhor tem algo muito especial para essa família, né? O André e a Nicole já têm servido ao Senhor por tanto tempo, dedicado a sua vida ao Senhor, a sua juventude ao Senhor. E para nós isso é maravilhoso. Por isso nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá e queremos ser bênção na vida da Nicole e do André, assim como eles também têm sido, e eu creio que o Senhor vai nos abençoar para juntos sermos bênção, um na vida do outro, e levarmos o reino de Deus adiante, né? Juntos, dentro dos propósitos do Senhor. Vocês são muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir mais uma vez o André, a ministração da palavra através da vida dele, e isso enche o nosso coração de alegria. Eu quero aproveitar esse momento. Eu sei que nós não temos toda a liderança da igreja aqui, mas a Ju está aqui liderando a intercessão. Queria que você viesse aqui com a gente. Se quiserem pôr a máscara, pode pôr, para vocês ficarem mais tranquilos. Presbítero Milton, que está aqui, Mateus, como líder do Ministério de Música, a Melina, que é da comunicação. Eu não sei se ela vai conseguir deixar, ela não consegue deixar o computador. O Márcio, que está nos ajudando aqui. Márcio, eu não sei o que a gente faria sem você. Que bênção, que bênção. Vem aqui, gente, pertinho, representando toda a nossa igreja, para dar as boas-vindas a Nicole, dar as boas-vindas ao André. Nós queremos continuar assim, nós queremos ser uma família, caminharmos juntos. A Bíblia diz o seguinte, que nessa igreja local e terrena, nós não vamos ser perfeitos, nós vamos ter dificuldades, porque é assim. Mas nós fazemos parte de um corpo só, né? Muitos membros, diversidade de pensamentos, mas nós temos um único propósito. Nós queremos caminhar na mesma direção. Por isso a importância de fazermos parte de uma comunidade da fé. É muito difícil crescermos,
amadurecermos na nossa vida quando nós não fazemos parte do convívio com pessoas diferentes da gente. É muito fácil a gente estar com aqueles que pensam do mesmo jeito, né? Aqueles que fazem parte do nosso gueto. Nós não queremos isso. Mas na diversidade o Senhor nos ensina a amar, a perdoar, a caminharmos juntos, não é? Na mesma direção. Então nós, como igreja local, nós sabemos que o Senhor, Ele nos dá uma direção. Quando nós fazemos parte de uma comunidade como esta, como a nossa, em primeiro lugar nós professamos a nossa fé, cremos apenas no Antigo e Novo Testamento como única regra de fé e prática, e nós cremos e nos submetemos às Sagradas Escrituras. Também nos submetemos à igreja local, à liderança da igreja local, à visão que a igreja tem no caminhar, no desenvolver das suas atividades, desde que sempre esteja submissa também às Sagradas Escrituras, que para nós é a nossa regra de fé e prática. Então, nós vamos agora, em nome de Jesus, né, vamos fazer uma oração. Vocês que estão aí, estendam as suas mãos também. E nós vamos agradecer a Deus pela vida do André, da Nicole, recebê-los com alegria, porque Deus é maravilhoso, irmãos. O Senhor tem feito promessas e tem cumprido as suas promessas para todos nós, como igreja local. Eu queria muito que o presbítero Milton fizesse essa oração, mas ele também está um pouco afônico. Então, eu vou pedir para que ele coloque as mãos sobre a Nicole e eu aqui sobre o André. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer imensamente por esta família. Nós, ó Pai, nesta manhã os recebemos com muita alegria. Eles são bem-vindos e nós os abençoamos. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor os fará prosperar aqui na tua casa e que juntos nós, ó Pai, caminharemos sendo bênção, fazendo, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja que façamos, vivendo os teus propósitos, para que o reino de Deus cresça, para que o teu nome seja conhecido. Nós queremos ser sal da terra, luz do mundo, e nós te louvamos imensamente por esse momento tão especial. Oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Será que a gente pode aplaudir juntos ao Senhor? Glória a Deus, aleluias. Isso é muito bom a gente estar junto aqui com parte da nossa liderança, parte dos irmãos que estão aqui da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vocês são muito bem-vindos. Sintam-se na casa de vocês, é a casa de vocês. Essa é a sua família na fé. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O André já pode ficar por aqui, André. Eu vou passar aqui então microfone para o André, porque nessa manhã nós vamos ouvir a palavra do Senhor através dele, através daquilo que o Senhor quer nos falar por meio da sua vida. Que Deus te abençoe, André. Senhor, em nome de Jesus, agora nós colocamos diante da tua presença a nossa vida, a vida do André. Pai, usa o teu filho, que ele seja um canal de bênção para todos nós nesta manhã. Eu sei que o Senhor o tem chamado, que o Senhor tem falado e queimado no seu coração, ó Pai, a tua mensagem. Nós queremos ouvir, estamos sedentos, ó Pai, para ouvir a tua voz através do teu filho. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Eu vou passar. Amém, irmãos? A graça e a paz, Senhor Jesus, para quem está aqui presencialmente, para quem está online, nos vendo na nossa página da nossa igreja. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma mensagem de um texto que tem mexido no meu coração há algumas semanas já, né? Esse texto muitas vezes, né, faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus começa a pregar e anunciar ali no Sermão do Monte, em Mateus 5. Mas uma parte, a gente sempre pega a parte das bem-aventuranças e a gente foca nisso muitas vezes, né?
olhando para as bem-aventuranças. Quando fala em Sermão do Monte, é as bem-aventuranças. Mas tem uma parte nessa passagem, nesse grande sermão, né, que para mim é os princípios do reino de Deus ali. E uma parte me chamou a atenção há algumas semanas, que está em Mateus capítulo 5, versículo 20. Eu vou ler em duas versões, que é a NVI, e eu vou ler na RA, para a gente ter um entendimento maior do que Jesus está falando aqui. Mateus capítulo 5, versículo 20, na NVI diz assim: pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Na versão revista atualizada diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É uma palavra até forte se a gente analisar e olhar a parte que a gente vê no final. Jamais entrarão no reino dos céus. Jamais entrarão no reino dos céus. Mas André, você pode falar assim, mas a graça, a obra de Cristo Jesus na cruz me concedeu o reino dos céus. Sim, incrível isso, sim, com certeza, porque não é por um merecimento nosso, né? Mas um pouco antes a gente pode se apegar a isso. Nossa, será que eu vou entrar no reino dos céus? Será que eu não vou entrar no reino dos céus? Às vezes a gente se apega em coisas assim que parece que mexem com a gente, mas um pouco antes ele fala que nós precisamos ter uma justiça que excede a justiça daqueles que se diziam religiosos e sabedores da lei e das escrituras. E muitas vezes a gente foca, eu quero entrar no reino dos céus, mas a gente esquece do processo. E aqui a palavra justiça, ela tem a ver com o processo da vida cristã. O processo de exercer a justiça do reino dos céus na terra. Domingo passado a pastora bem falou sobre trazermos a cultura do céu para a terra. E como que nós vamos estabelecer a cultura do céu na terra? Tendo uma vida que excede, é uma vida que vai além dos princípios e padrões que essa terra coloca, ou que até às vezes a religião e a religiosidade nos impõem. Aqui Jesus está falando para viver uma vida que excede, que vai além do pensamento humano, além daquilo que nós achamos que é certo ou errado. É algo que tem além disso, pois o evangelho ele não está nos padrões. Porque a Bíblia fala que o quê? Que a mensagem de Cristo Jesus, a cruz de Cristo, a obra, o evangelho, o quê? É loucura para os homens. É loucura para esse mundo. Então, quando nós pensamos numa vida cristã, na justiça, em bondade, em compaixão, ela deve exceder e muito. Aqui Jesus fala, exceder e muito, né? A justiça dos fariseus. E quem eram esses fariseus para a gente ter um entendimento maior? Por que a gente tem que exceder a justiça, a vida, o modo de viver desses fariseus? Por que a gente tem que exceder? Quem são eles para a gente ter um entendimento maior? Eu peguei um texto para você, Jesus, em várias partes, várias passagens, ele fala dos fariseus, né? Ele mostra, ele condena as ações, as atitudes dos fariseus. E eu peguei um texto de Mateus 23, do capítulo 7, capítulo 27, e Mateus, capítulo 23, versículo 27 e versículo 28, que diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então aqui a gente já tem um padrão, um parâmetro do que Jesus está falando ali de exceder. Porque muitas vezes o nosso exterior, ele apresenta uma vida de compaixão, de santidade, de bondade, de amor a Deus, de amor à palavra, de amor ao próximo, mas por dentro, por dentro é algo totalmente contrário àquilo que nós estamos tentando mostrar. E a vida do cristão, ela não é uma vida onde eu tento mostrar algo, é onde eu sou alguém em Deus. Tem a ver com a minha identidade, tem a ver com quem eu vivo, o meu interior, ele flui rios de águas vivas. Não é o contrário, é de fora para dentro, é algo de dentro para fora. É uma transformação dentro de você, é uma transformação dentro de nós, gerada pela palavra, gerada pela vida em comunhão, gerada pela oração, gerada por uma busca pelo Senhor. Então Jesus ele está falando aqui, eu não olho essa aparência, eu não estou olhando algo externo, mas sim quem você é. E quem você é muitas vezes não é aquilo que está
a capa, aquilo que está por fora, a sua roupagem, mas dentro, o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Quem é você? Sabe? Então, aqui nós estamos tendo um entendimento do que é exceder. É algo além, é algo que ultrapassa, é algo que não está ali parelho, né? Nossa, por um triz a minha vida é melhor que a vida dos fariseus. Não é isso que Jesus está falando aqui, quando ele usa exceder e muito, ser superior à justiça dos fariseus. Ele está falando de algo com grande, larga vantagem. Porque os cristãos, eles não podem ser conhecidos como aqueles que, ele é um pouco diferente. Não, ele é totalmente diferente do que é apresentado hoje. Ele é totalmente diferente do que a vida é apresentada hoje. O modo de viver é apresentado hoje. O modo de viver do cristão, a vida do cristão, ela tem que ser totalmente diferente. Sabe quando você passa na rua, você vê aquelas histórias de antigamente, que muitas pessoas contavam, nossa, ali vai um cristão. Faz muito tempo que eu não ouço alguém falar ali vai um cristão. Muito tempo que eu não ouço isso. Isso mexe comigo, porque eu queria que alguém olhasse e falasse, ali vai alguém diferente. Ali vai alguém que não se amolda a esses padrões que a gente acredita e que a gente vive aqui nessa terra. Ali vai alguém que tem a mentalidade totalmente transformada e que não está submisso à cultura desse mundo, mas sim estabelece a nova cultura, que é a cultura do reino dos céus. É alguém que excede essa vida. É alguém que está além dos padrões. É alguém que está além da normalidade e do conformismo. E é isso que Jesus está falando aqui, pregando para aquelas pessoas. Falando, ei, se vocês não excederem e muito a vida dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Olha que palavra forte. Olha que palavra até pesada da gente pregar e falar, porque é algo que reflete em mim, que reflete em todos nós como cristãos. E isso faz com que, com certeza, uma vida que excede o padrão humano, uma vida que excede o padrão religioso, e eu falo aqui do religioso do lado pejorativo da palavra, não do lado bom, porque ser religioso também há o lado bom da palavra. De estar cultuando, de estar buscando, de estar motivado, mas também há um lado pejorativo da gente só ficar naquilo e transparecer algo que realmente nós não somos. Então Jesus está alertando o povo aqui, falando, ei, exceda, tenha uma vida que exceda, tenha uma vida que vá além disso que as pessoas estão mostrando para você. Não é a casca, é o interior, não é aquilo que você mostra, é quem você é, que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Que vai fazer com que você entre no reino dos céus. E agora fica uma interrogação, como que eu vou ter uma vida que excede? Porque agora você falou, André, eu me preocupei agora. Eu estou aqui e beleza, eu ouvi isso, eu quero que a minha vida exceda, eu quero que a minha vida seja uma forma superior à vida dos fariseus, mas eu estou vendo falhas na minha vida, e como que eu faço para mudar isso? Hoje eu quero falar de 5 coisas, de 5 pontos que vão ajudar você a que você tenha uma vida que exceda e uma vida que venha refletir Jesus para as pessoas. Que venha refletir Jesus para as pessoas e para você mesmo. Para que você entenda que não é algo difícil demais. Às vezes a gente fica falando, não, será que eu tenho que fazer isso, aquilo, outro? Uma coisa que você tem que entender primeiramente é que você não faz nada. A sua salvação não foi por você mesmo, foi por causa de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz por amor a você. Ele morreu por amor a você. E Ele se entregou naquela cruz, e Ele te deu graça, te deu misericórdia, te trouxe redenção, abriu um novo e vivo caminho para que você pudesse entrar e não mais sair. A Bíblia fala que aqueles a quem o Pai lhe deu, esses jamais serão desamparados. Ele nunca vai deixar esses que o Pai lhe deu, que o Pai os deu. E nós estamos hoje aqui, eu creio que em nome de Jesus, nós que estamos vendo, vocês que estão vendo na casa de vocês, nós que estamos aqui, nós somos resgatados por Cristo Jesus. E nós nunca seremos desamparados por Ele. Porque Ele que nos resgatou, Ele nos comprou. Ele nos amou. E aí você fala, André, mas agora não preciso fazer, você falou que eu tenho que fazer algo e agora não tenho que fazer nada. Que coisa louca é essa, que paradoxo é esse, que isso não conecta. Na nossa mente finita, não conecta mesmo. Mas eu quero que você entenda algo aqui hoje. Que na mente de Deus, no plano de Deus, há perfeição em tudo e não há confusão. Então Jesus vem, Ele morre por você, Ele te dá esse acesso, Ele te derrama graça. E aqui essa palavra graça, que hoje é confundida, hoje
tratada de uma maneira banal. Eu quero dizer para você que a graça não é uma permissão para que você faça todas as coisas, mas a graça é uma capacitação para que você viva aquilo que Deus chamou você para viver. A graça é uma capacitação para que você viva a palavra e alcance coisas, e tenha a transformação na sua vida. Então Jesus morre, ele derrama graça sobre você, ele traz redenção para que você hoje tenha poder para cumprir aquilo que ele tem chamado você para viver. Amém? Então eu quero apresentar alguns pontos para você, que você consegue fazer pela graça de Jesus operando na sua vida. Não é por você mesmo, mas pela graça de Jesus, e é por isso que a sua vida vai exceder em muito. Porque se fosse pelo nosso braço forte, a nossa vida eu creio que seria parelho, ou até muitas vezes pior que a vida dos fariseus olhando humanamente falando. Porque eles eram pessoas que estavam na lei, amavam a lei. Eles sabiam tudo da lei. E muitas vezes eu olho, tem coisas que eu não sei da palavra ainda. E é um constante crescimento. Eles eram apegados à cultura deles, aos ensinamentos, sabe? A coisa de ir na sinagoga, eles estavam na sinagoga. E muitas vezes eu olho para a igreja, e muitas vezes eu não tenho vontade. As pessoas não têm vontade nem de vir à igreja. Se a gente for olhar esses padrões, parece que a gente já está abaixo. Mas aqui entra algo glorioso. Não é por merecimento que nós entraremos no reino dos céus, mas pela graça do Senhor Jesus que opera em nós, para que nós venhamos cumprir aquilo que Ele tem nos chamado. É por Cristo Jesus. É por Ele, para Ele, sempre por Ele, todas as coisas. Tudo, toda a glória, todo louvor, toda honra, todo poder é dado a Cristo Jesus. Mesmo que nós façamos algo bom, entenda que nós só façamos algo bom porque Cristo em nós é a esperança da glória. Porque Cristo opera em nós. Cristo está em nós. Paulo diz, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui é algo incrível, porque é uma transformação, um novo fundamento foi colocado. Paulo tinha um fundamento errôneo na vida dele. Religioso, ele buscava prender e matar os cristãos. Era um fundamento que ele tinha, ele achava que estava vivendo a verdade. Hoje as pessoas no mundo, elas têm um fundamento enganoso dentro delas. Mas quando Cristo Jesus entra, e uma vez eu ouvi uma palavra, que é uma junção de transformação com fundamento. E é uma palavra que não existe, não existe essa palavra, mas eu ouvi essa pessoa falando, ela falou que, e aquilo fez total sentido. Porque muitas vezes nós falamos de mudança e de transformação. Né? E essa pessoa estava falando sobre isso. E ele falou assim, e no momento Deus falou com ele, falou assim, eu preciso gerar uma transfundação em você. Que é mudar o seu fundamento. Porque muitas vezes a gente quer transformar o exterior. Eu quero mudar esse pedestal daqui para cá. E ele mudou, mas ele continua sendo um pedestal, com um microfone. Mas quando há uma transfundação, é uma mudança. Nós só somos nova criatura quando há uma transfundação. Quando o fundamento já não é mais as ideias do mundo, mas o fundamento é Cristo Jesus. A palavra fala que não há outro fundamento ao qual já está posto a não ser Cristo Jesus. Então nós vamos ter uma vida que excede a partir do fundamento, que é Cristo Jesus. Amém? Isso é incrível. Porque não depende de nós, o nosso passo é nos entregar e cada dia mais nos entregar para que Cristo Jesus opere, gere força em nós e poder, para que nós possamos cumprir e ser luz do mundo nesse lugar, nessa terra e sal da terra, para que haja uma transformação, uma transfundação no coração dessas pessoas. E eu creio que você vai conseguir sim e muito ser diferente, porque Cristo Jesus opera em nós. O maior interessado em ter a sua vida transformada não é você mesmo. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. O plano de Deus é transformar o homem para que ele renda glórias a Deus. Renda glórias a Deus. Então o primeiro ponto, a partir de tudo isso que nós já falamos, o primeiro ponto é amar a Deus acima de todas as coisas. Como eu disse, nós não conseguimos amar a Deus por nós mesmos. A palavra fala que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E eu separei alguns textos para a gente ler aqui também. Mateus 22, 37 ao versículo 38 diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento.
João capítulo 14, versículo 21. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Olha que incrível. Nós temos que amar a Deus, nós entendemos no primeiro versículo, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu entendimento, toda a minha força. Mas ele fala assim no próximo versículo em João: aqueles que obedecem os meus mandamentos, esses são os que me amam. Muitas vezes nós ouvimos, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, mas quando nós vamos falar algo da palavra, ver se essa pessoa está tendo uma vida na palavra, dificilmente essa pessoa sabe alguma coisa da palavra. Dificilmente essa pessoa tem intimidade com as Escrituras Sagradas. E aqui a Bíblia é clara: aqueles que aceitam e obedecem os meus mandamentos são os que me amam. É um fato aqui, são os que me amam. E aquilo é incrível, ele fala assim, que esses que obedecem os meus mandamentos e que me amam, obedecem os meus mandamentos e me amam, serão amados pelo meu Pai, e eu me revelarei a eles. Já ouviu aquela pessoa que fala assim, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, mas eu não consigo me relacionar com Deus, mas eu não consigo sentir o amor de Deus. Com certeza essa pessoa ela não tem um relacionamento íntimo com a palavra. Com certeza essa pessoa ela não tem amado as Escrituras Sagradas como ela deve amar. E aqui eu não estou falando só de ler a palavra, sabe? Ler aquela leitura rápida, corrida, mas é de se debruçar. Porque muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus e nós não temos a capacidade de abrir as Escrituras e ouvir o Pai falando conosco. Sabe? Nós precisamos, em nome de Jesus, nos voltar para as Escrituras Sagradas, comer deste livro, sabe? Com a palavra, coma deste livro. Sabe, debruce, dia e noite, medite nas Escrituras, porque isso vai fazer com que você ame os mandamentos, e assim você amará a Deus, e assim Deus te amará, e se revelará para você. Sabe, você não vai precisar, igual eu vejo pessoas muitas vezes procurando revelação de terceiros, terceirizando a sua fé. Deus, pessoa, ora por mim. É importante que a gente ore por pessoas, mas sabe aquela coisa, Deus, ora por mim porque eu quero que Deus fale comigo. Irmão, em nome de Jesus, o véu foi rasgado e você tem acesso ao Pai. Você não precisa terceirizar a sua oração, a sua vida com Deus, porque algo grandioso aconteceu. O véu não vai voltar a ser costurado, não vai voltar a ter barreiras mais. Foi aberto. Você tem acesso ao Pai. Não terceirize a sua intimidade, não terceirize o seu relacionamento com Deus para outra pessoa. E aqui eu não estou falando que você não pode buscar alguém para orar por você, mas eu estou falando do princípio de orar, de você se colocar na presença de Deus e falar: Deus, eu estou aqui, eu sou seu filho, eu quero te ouvir, eu preciso do Senhor, eu necessito de Ti. Eu preciso de instrução, eu preciso aprender, eu preciso, Senhor, ser amado, entender, eu sei que eu sou amado, sabe aquelas pessoas que elas sabem que são amadas porque estão ouvindo uma mensagem, mas não conseguem sentir isso no seu coração, na sua vida. Muitas pessoas vivem assim dentro da igreja. Eu quero falar para você que você tem que se colocar nesse lugar de intimidade, de oração, de busca na palavra, falar: Deus, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. E eu quero que esse vazio dentro do meu coração seja preenchido. Eu sei, eu já ouvi mensagens, mas eu quero isso para mim, eu quero isso dentro de mim. Eu quero que essa realidade seja realidade na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu preciso disso. Eu posso falar para você, e eu garanto para você, em nome de Jesus, porque não é a revelação de homem, é a palavra de Deus que diz que Ele se revelará a nós. Ele se revelará aos seus filhos. E Ele nos dá graça para que nós possamos alcançar isso. Ele nos empodera com o seu Santo Espírito para que nós possamos viver e conhecer o coração do Pai. As Escrituras dizem que o Espírito Santo de Deus revela o coração do Pai aos filhos seus. Então entenda que não há impossíveis, não há nada impossível, não há frieza espiritual que não pode ser quebrada pelo fogo do Espírito Santo. Não há falta de amor que não possa ser coberta pelo amor. Amém? O segundo ponto é amar o próximo como a ti mesmo. Porque nós amamos a Deus, mas qual é a ação desse amor a Deus? O que esse amor a Deus vai produzir? Né? Claro que ele vai produzir transformação na nossa vida, mas com certeza ele vai produzir ação na vida do próximo.
né? Eu quero ler Mateus 22, versículo 39, que é a continuação daquele versículo que nós lemos anteriormente. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Outro versículo é João 15, 12. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. E mais um, que é 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E olha como esses dois, né? Por isso que a Bíblia é incrível, eles se conectam, né? O último versículo: amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama a Deus é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você ama a Deus, se você tem relacionamento com Deus, você conhece a Deus. E uma coisa importante: você vai amar aquilo que Deus ama, que são pessoas. Muitas vezes a gente ama a estrutura, muitas vezes a gente ama a performance, muitas vezes a gente ama várias coisas, mas a gente esquece de amar aquilo que Deus ama, que são pessoas. Jesus, ele não morreu por paredes. Jesus não morreu por estruturas. Jesus não morreu por música. Não, Jesus morreu por pessoas, para trazer redenção a pessoas, a vida. Claro que Jesus, ele traz, Deus Pai traz redenção para a cultura, para estruturas, para áreas da sociedade, mas o principal foco daquilo que Jesus fez, da sua obra redentora, é resgatar pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Das trevas para a luz. E aqui algo que se aplica muito. Muitas vezes nós estamos aqui: Deus, eu quero me apaixonar, eu te amo, eu quero mais. Mas na hora de revelarmos esse amor, a gente falha. E aqui é necessário a gente entender esse ponto. Para que nós venhamos ter uma vida que excede, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, mas também nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Porque Deus é amor. E a Bíblia fala aqui que nós devemos amar uns aos outros como eu os amei. E como que nós revelamos o Senhor Jesus para as pessoas? Nós lemos agora que o Pai se revelaria aos seus filhos, aqueles que o buscam. Então, se Deus se revela a nós, nós somos como devedores do Evangelho para as pessoas que não os conhecem. Aqui há um grande ponto, muitas vezes, que as pessoas confundem. Parece que muitas vezes nas igrejas, né, nos círculos religiosos, várias denominações, eles acham que as pessoas devem algo a elas. A cidade que me deve porque eu sou santo. O meu bairro, o meu irmão, o meu pai que não é crente, a minha mãe, o meu irmão me deve porque eu sou santo demais, eu sou crente, eu sou a pessoa que está fazendo tudo certo. Ei, é errado. Você conhece a verdade, então quem que é devedor do evangelho a quem? Quem que deve alguma coisa? Se você conhece a verdade, você deve algo a essa pessoa. Você tem que anunciar para que essa pessoa também conheça. E não importa se essa pessoa não quer nada, não importa. Você continua anunciando e mostrando a verdade. E isso é uma forma de amar as pessoas que estão próximas a você. E você vai, e você ama, e você tem ações de justiça, atos de justiça para com essas pessoas, atos de bondade, atos de compaixão. Porque muitas vezes a nossa fala, ela é bonita, mas as nossas ações, elas são nulas. E aqui entra esse ponto: eu quero ter uma vida que excede. E aqui é um grande ponto onde Jesus, eu creio que é o ponto que ele mais pega na vida dos fariseus. Porque os fariseus, eles tinham o exterior, eles falavam coisas bonitas, mas eles lançavam peso nas pessoas, porque eles mesmos não viviam aquilo que eles falavam. Misericórdia. Misericórdia, que isso não recai sobre as nossas vidas, e que se tem algum vestígio disso sobre nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso, e nós podemos, porque a graça de Deus está sobre nós. Entenda que Cristo Jesus morreu por você. Então não duvide do poder de Deus. Quando você fala que você não vai conseguir, você está duvidando do poder de Deus na sua vida. Você está limitando, você está impedindo, falando: Deus, eu não creio. Eu não creio que você pode me mudar. Eu não creio que você pode me transformar. Eu não creio que o Senhor pode ser meu fundamento. Mas eu quero dizer para você que Ele pode. E Ele tem poder. Ele tem poder. Alguém que venceu a morte não tem poder para transformar o seu coração? Ele tem poder. Então nós devemos amar o próximo. Essa é uma atitude, é a aplicação mais visível, eu creio. Porque nessa atitude, nesse ponto de amar o próximo, quando nós amamos a nós mesmos, quando nós
como Deus nos amou, nós podemos fazer várias e várias coisas. Tantas ações, atos de justiça, qualquer coisa desse tipo, você vai revelar o amor de Deus e você vai fazer. E no meio disso você anuncia, você fala o porquê você está fazendo aquilo e aquilo que Deus fez em você. Para que sirva como testemunho para que aquela pessoa seja alcançada. Isso é importante. Amém? Terceiro ponto, ame e viva a palavra. Nós já falamos um pouquinho aqui. Ame e viva a palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 17, diz assim. É um texto bem conhecido. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Presta atenção nisso. Seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Através da palavra, que ensina, que repreende, que traz correção e instrução. Salmos 119, versículo 11, diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E Tiago, capítulo 1, versículo 22, também diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha, a palavra ela traz instrução, ela traz ensino, ela faz com que você viva plenamente preparado para toda boa obra. Para toda ação, né, toda boa obra aqui a gente pode falar de uma ação externa agora, né? Você ama Deus, você está buscando a Deus, você se sentiu amado, você se sentiu acolhido, você entendeu a mensagem, isso fez sentido para você, saiu da sua mente, desceu para o teu coração, já não é mais informação, mas agora é vida em você. É isso que a gente tem que entender, sair da informação e ir para a vida. E aí você começa a aplicar isso na vida das pessoas, você começa a amar as pessoas. Mas aí você, naquele meio, você está ali, meu Deus, como que eu faço? E aí a gente entra e a palavra entra como o alicerce para você. Porque ela fala que todos esses ensinamentos, todas essas instruções vão te tornar apto para cumprir a obra. Para gerar ações que vão revelar a Deus. Para viver ações com pessoas, na sua singularidade ou na pluralidade, com pessoas, como o corpo de Cristo, no coletivo ou no individual lá, onde só você está, sabe? Onde eu não posso chegar e você pode. E ali a palavra, como alicerce para a tua vida, ela vai te fazer com que você opere de maneira correta, com que você manifeste o reino de Deus da maneira que Deus quer. Porque você viu, olha que incrível, apto, plenamente preparado para toda boa obra. Alguém que é plenamente preparado para toda boa obra, para toda boa ação, para ações de compaixão, de bondade, de amor, ele só é apto plenamente para isso através da palavra. Só através da palavra. Claro que Deus pode falar conosco em oração, nos sonhos, sei lá, em várias formas, porque Deus ele não está preso numa caixa que a gente coloca, Deus é isso aqui, Deus vai ser assim. Não, Deus está no controle sobre todas as coisas, nós que somos submissos a Deus. Nós estamos debaixo do governo de Deus, não nós governamos a Deus, porque senão nós estaríamos criando nossos próprios deuses, nosso próprio Deus. Não, meu Deus é o Deus que vai agir da minha forma assim, assim, assado. E nessa área, não, aqui não, Deus, aqui é eu. E você coloca Deus de lado e assume o controle. Mas nós não queremos assim. Cristo nos resgatou e nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor. Nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não para nós mesmos, não para o nosso umbigo, não para o nosso ego, mas para Cristo Jesus. Porque Ele venceu. E porque Ele venceu, eu e você podemos vencer. Em nome de Jesus. Então ame a palavra, ame as Escrituras, se debruce, viva ela em nome de Jesus. Nós precisamos sim viver a palavra de Deus. Esse é um ano, eu creio que nós vamos viver uma vida de oração, como temos conversado, pastor, como igreja, viver uma vida de oração profunda. Mas eu também creio que junto com essa vida de oração profunda, nós temos que amar a palavra, para que todo engano venha cair por terra. Porque muitas vezes nós somos levados por emoção, por sentimentalismo, por várias coisas, mas a palavra é o balizador, a palavra é o norte, a palavra é o fundamento, a palavra é o centro. E ela faz com que nós nos apeguemos à cruz de Cristo e olhamos para Cristo falando, Senhor, nós não vamos te abandonar. Senhor, essa é a sua palavra e nós cremos nela, ela é a verdade.
santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados através da verdade, a palavra é a verdade, em nome de Jesus. Então ame a palavra, viva a palavra, porque ela vai te deixar apto para que as suas ações sejam pautadas por Deus, e elas venham refletir quem Deus é para as pessoas. O quarto ponto é a vida de oração. Você vê que nós estamos numa crescente, né? Nós amamos a Deus, e assim amamos a Deus, nós começamos a falar, revelando para as pessoas, e nesse meio termo, para que nós possamos revelar a Cristo Jesus com mais propriedade, com autoridade para as pessoas, nós precisamos estar como? Apegados à palavra de Deus, e apegados à palavra de Deus, juntamente temos que viver uma vida de oração, ter uma vida de oração. Versículo muito grande agora nós vamos ler aqui, de 1 Tessalonicenses 5,17, é orar sem cessar. Tão pequeno, mas tão poderoso. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos, orem. Hebreus capítulo 4, versículo 16, assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Orai sem cessar, em todo instante, em todo momento. Não estou falando para você aqui sair falando, você está no seu trabalho, você está ali falando, orando em voz alta, não é isso, é o seu pensamento, o seu espírito, orar em espírito, e ele fala que assim nos aproximemos diante do trono da graça. Muitas vezes eu vejo pessoas que quando vai falar de oração, né, eu falei um pouco aqui, a gente terceiriza sempre esse momento de oração para outra pessoa orar pela gente. Nós precisamos nos colocar nesse lugar de oração. Há um lugar de oração e nesse lugar de oração Deus quer falar com você. Sabe, aquele lugar onde você entra em Deus. Nós lemos ali já, nós já vimos, aprendemos sobre a oração do Pai Nosso. Nós já vimos o Senhor Jesus falando, entra no teu quarto, fecha a porta ali, teu Pai que te vem em secreto vai ouvir, vai te recompensar. Né? Mas aqui ele está falando de orar sem cessar. Em todo momento você está ali conectado com Deus. E os seus pensamentos em Deus. Lançando, sabe, você vê dificuldades, o seu pensamento está ali, você ora a Deus, você vê aquela dificuldade, você vê aquele problema, você vê, e você ora a Deus quando você vê uma dificuldade, um problema, para que você seja a solução. Muitas vezes nós queremos resolver as nossas coisas com o nosso braço forte e esquecemos de buscar a Deus para que nós possamos ser a solução para os problemas. Às vezes a gente começa a criticar, igual está aqui, ó, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, não andeis, meu Deus, e agora, o que vai acontecer? Ei, Senhor, o que eu posso fazer? O que o Senhor tem para esse momento? O que o Senhor quer que eu faça? Por que está acontecendo isso aqui, Senhor? Busque em Deus, sabe? Busque em Deus. Às vezes a gente fica tão pego à ansiedade, ao medo, e a gente fica capturado pelo medo, e a gente não consegue fazer nada, fica paralisado. A gente é tomado pela circunstância. A circunstância ao nosso redor está dizendo não, que é problema, que é dificuldade, mas a gente não deve ceder a isso, porque nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Não é o que eu vejo, eu estou vendo o problema, eu estou vendo a doença, eu estou vendo o sofrimento, eu estou vendo a pandemia, mas se eu olhar para isso, eu vou ficar como todo mundo. Eu vou voltar para a média, eu vou voltar para o padrão natural desse mundo, mas a minha mente, a minha nova natureza não está conectada mais a esse mundo, é a nova natureza, é a natureza do Pai, é a natureza dos céus, e a minha pátria não é essa, a minha pátria é os céus. Então eu não sou moldado, eu vivo aqui, os meus pés estão aqui, mas a minha mente, o meu coração estão nos céus. Sabe, eu entendo, eu vejo como se fosse uma ilustração. Os pés do cristão, ele está na terra, mas a sua mente está nos céus. Porque ele consegue sim trazer o céu para a terra quando ele tem esse entendimento. Sabe? O único ser, entende isso aqui? O único ser que consegue convergir céus e terra é o Filho de Deus. Entenda, nós fomos criados o quê? Da terra, do pó dessa terra. Mas nós também, a nossa estrutura é pó da terra, mas o que nos dá vida é o fôlego de Deus, é o fôlego da vida que Ele soprou em nós. Aí você fala assim, nossa, mas os animais são assim? Não. Nossa, mas as árvores são assim? Não. Os céus são assim? Não. Nenhuma criatura, nenhum ser na terra tem terra e céus junto dentro dele.
O único ser que consegue convergir céus e terras é um filho de Deus. Porque ele tem algo dessa terra, mas acima de tudo, o que move ele, o que traz vida a ele, é os céus. Os animais não têm o Espírito de Deus. As plantas não têm o Espírito de Deus. Mas eu e você temos. Isso não faz de nós melhores que outras pessoas, mas isso faz de nós que nós devemos entender que nós somos devedores do Evangelho para essas pessoas, que nós somos devedores de algo que nós estamos vivendo, experimentando e que vamos experimentar para essas pessoas, para que elas conheçam, para que elas vejam. E você vai ter esses entendimentos, esse fluir de Deus na sua vida através de uma vida de oração, que nós já lemos aqui, palavra, oração, amar a Deus e amar ao próximo. Nós vamos vivenciar isso. Nós vamos chegar diante do trono da graça de Deus, não com medo, mas Senhor, misericórdia, perdão, eu vou morrer. Não, Deus te deu graça e misericórdia. Você tem que pedir perdão, sim, mas Ele te deu graça e misericórdia. Está falando, filho, se achegue a mim, porque eu te amo, eu quero te ver, eu quero que a gente tenha relacionamento. Deus nos chamou para um relacionamento com Ele. Não é algo ritualístico que nós vemos aqui, sentamos num banco e quando saímos para fora o relacionamento com Deus acabou. Não é assim. Deus, Ele se relaciona com você até quando você está dormindo. Deus se relacionava quando você já não conhecia Ele. Deus tem o controle sobre todas as coisas. E muitas vezes nós nos apegamos ainda em viver uma vida preocupados e querendo viver do nosso jeito, arrumando soluções da nossa forma e com o nosso intelecto, esquecendo de buscar a Deus, de orar, de falar com o nosso Pai. Nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos colocar as nossas súplicas. Nós precisamos interceder. Nós precisamos colocar ali os nossos sofrimentos e angústias diante do Senhor. Claro, fale para outras pessoas, mas primeiramente fale com Deus. Fale com Deus. Busque a Deus em nome de Jesus. Aproximemo-nos diante do trono da graça com confiança. Com confiança, gente. Deus não é um Deus rancoroso. Deus não é um Deus que está com um raio na mão, sabe? Já viu aquela ilustração? Um raio na mão, pronto para atacar na sua cabeça ou na terra, para destruir tudo. Deus não é isso, gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Ele entrega o seu Filho na cruz para morrer por você, para gerar um relacionamento. É um pai e filho. É um relacionamento com os filhos no coletivo, mas com o filho no singular, com você. No seu individual, em nome de Jesus. Não andem ansiosos. Busquem a Deus. Não sejam pegos pela ansiedade desse mundo. Não sejam pegos pelas circunstâncias. Mas sejam agraciados pelo amor de Deus. Pela vida de oração, aquele prazer. Em nome de Jesus, quando você começa a ter prazer na vida de oração, nada mais tira desse lugar. Nada mais tira desse lugar. E o quinto ponto é uma vida de santificação, uma vida de santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Nós amamos a Deus, e isso começa a gerar algo em nós. Nós começamos a amar o próximo, e isso também começa a gerar algo em nós, porque fala assim, meu Deus, eu te amo e eu não posso viver uma vida de pecado. E aí você começa uma transformação, começa uma limpeza no teu coração. A santificação, você já foi regenerado, mas o Espírito começa a fazer algo em você, te transformando dia após dia. E você começa a transparecer isso para as pessoas, amando as pessoas ao seu redor, né, tendo atitudes e ações, e isso também gera algo na sua mente, falando, meu Deus, eu preciso me santificar mais. Porque quando eu me santifico, eu também favoreço aquelas pessoas, porque quanto mais eu me santifico, mais eu vou abençoar essas vidas. E aí você vai para a palavra, e a palavra começa a te instruir, santifica na verdade, a tua palavra é verdade. E aí você começa a orar, e quando você começa a orar, você entende ainda mais. E o Espírito começa a falar mais com você, santifique mais, se consagre, porque eu farei maravilhas através da sua vida.
E aí a gente culmina nesse quinto ponto de uma vida de santidade. Porque ele fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Os fariseus, eles tinham uma vida o quê? De aparência de santidade. Mas não era uma vida de santificação, não era uma vida de santidade real. Era uma aparência. Sabe aquela passagem onde Jesus ele olha para a figueira, não sei se você já entendeu, e ele passa pela figueira. Ele vê a figueira, ela tá cheia de folhas. E aí Jesus passa, ele vai para ver se tem um fruto naquela figueira, não tem. E ele amaldiçoa aquela figueira e aquela figueira seca. Já viu aquela passagem? Que ela seca. E eu falei, meu Deus, mas por que Jesus fez isso? E muitas vezes eu fiquei pensando naquilo e eu fui entender o contexto. Na época, quando eles olhavam para a figueira e a figueira tinha muitas folhas, e era fora de época, era uma época que não era a época de figos lá. Naquela passagem, a época ali que Jesus está comentando, está se passando aquela história, aquela passagem, não era uma época de figos. E quando uma figueira, ela tinha muitas folhas nessa época, que não era época de figos, não era época de colheita, não era época de dar o fruto, era como se fosse um sinal de prosperidade, porque o que estava acontecendo? Olha, está dando figos numa época que nem é para dar figos. Só que Jesus chega lá e não tem nada. Só que ali, o que ele está falando? Se você olhar o contexto dessa passagem, ali um pouco para trás, ele está falando dos fariseus. E ele chega e fala assim, aquilo que é aparente, eu estou parafraseando aqui agora para a gente já entrar para o final. Aquilo que é aparente não é importante para mim. E ele fala que aquilo ali nunca mais, aquela figueira nunca mais daria fruto. E ela nunca mais deu. Muitas vezes nós somos como essa figueira. E eu olho isso para a minha vida também. Muitas vezes eu me portei como essa figueira. Aparentemente repleta de folhas de vida e de fruto, mas não tinha fruto nenhum. Era só folha. De longe, as pessoas olhavam e falavam, nossa, ali um homem de Deus. Ali, olha, muito fruto. Mas Deus não está olhando para a aparência. Lembra da passagem quando o profeta Samuel ele chega na casa de Jessé e ele vê os filhos e vai indo, é esse, é aquele, não, aquele é forte, aquele é grande, aquele é lutador, é poderoso. E aí ele fala, mas Senhor, nenhum. E Deus fala com Samuel, fala assim, eu não olho a aparência, mas sim o coração. E chega Davi, e quando Davi chega, franzinho, menor de todos, cuidava de ovelhas, o Senhor fala, é esse. Deus fala, é esse. E Samuel unge Davi como rei. Muitas vezes nós olhamos para pessoas no mundo e falamos, nossa, aquela pessoa dá muito fruto, mas será? Você convive com ela, você sabe quem ela é? Será que eu e você não somos essa árvore? Que muitas vezes nós passamos pela vida das pessoas e as pessoas olham para nós e falam, nossa, olha que incrível, mas na verdade não tem um fruto. E é isso que Jesus está falando dos fariseus. Da aparência, e Jesus não quer que a gente tenha aparência. Eu não estou falando para você não tomar banho, eu não estou falando para você não se vestir bem, eu não estou falando disso, eu não estou falando que a gente não pode ter uma igreja bonita, eu não estou falando que a gente não pode ter uma estrutura de... Não é isso, eu estou falando do que realmente importa, porque essas coisas, elas só vão ter utilidade, só vão alcançar uma expressividade real, quando aquilo que realmente importa for real nas nossas vidas. Quando a essência do Evangelho, quando Cristo Jesus for real em nossas vidas. E essas coisas sim vão ter a sua utilidade. A gente não pode viver pelas estruturas, a gente não pode viver pelas coisas, a gente não pode viver pela aparência, mas viver para Cristo Jesus. Viver por Cristo Jesus, viver pelo Evangelho e para o Evangelho. Pelo Rei e pelo Reino. Eu gosto pelo Rei e pelo Reino. Sabe, esforcem-se. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E a santidade vai produzir frutos. A santificação vai produzir frutos. A santificação vai fazer com que você busque mais a palavra. E buscando a palavra você santifica. E santificando você ora mais. E você ora. Parece que é uma coisa que está conectada à outra. Não é assim, eu vou orar agora e depois... Não. É conectado. Eu amo a Deus, eu amo o próximo, eu busco a palavra, eu amo a palavra, eu tenho uma vida de oração e eu me santifico. Eu separei isso, é como o fruto do Espírito Santo, né? Muitas pessoas acham que é frutos, mas não são frutos, é um fruto. É um fruto, que tem várias ali, né? Pega aquelas imagens, né, da mexerica, da laranja, da polcã, que tem vários gomos, mas é um fruto só.
Então, esses 5 pontos eu separei, mas eles não são separados, eles são juntos. Amar o próximo, amar a Deus, orar, buscar e viver a palavra, viver em santificação, são coisas que caminham juntas. São pontos que não podem ser divisíveis, sabe? Eles são indivisíveis, eles são um só, como o corpo de Cristo é um só. Muitas vezes a gente olha para pessoas e fala, nossa, aquela pessoa é melhor. Não é, gente, em nome de Jesus. Talvez ela tenha um holofote ali, mas isso não quer dizer que ela é melhor. Talvez ela tenha um microfone, talvez ela tenha um instrumento, talvez ela tenha um palco, talvez ela tenha qualquer outra coisa. Talvez você goste de receber as pessoas da igreja, mas você não está fazendo isso. Faça em nome de Jesus. Mas sabe, ninguém é melhor do que ninguém. Cristo Jesus nos elevou a um patamar, sim. Mas esse patamar que Ele nos elevou, não é para que nós venhamos menosprezar os outros, é para que nós venhamos estender o braço e falar, cara, vem aqui para cima, porque aqui para cima é melhor. Vem aqui para cima, porque aqui para cima, aqui tem vida. Vem aqui para cima, porque aqui para cima, cara, aqui tem graça, aqui tem perdão, aqui tem amor, aqui tem vida de verdade. E nós como igreja, nós precisamos exercer isso, porque exercendo isso, Cristo Jesus se revelará a todos. Cristo Jesus se revelará a todos. O Evangelho não é de palavras somente, ele é palavras, mas também é atitude. É atitudes. E aqui nós falamos de situações que trabalham no nosso individual, mas também trabalham para o nosso coletivo e para as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos exercer isso. O Evangelho, ele não é um monopólio dos crentes, dos cristãos, das pessoas que se dizem santas. O Evangelho é para todos. E todos quanto ouvirem, esses serão filhos de Deus. Todos quanto receberem a mensagem e aceitarem o Filho de Deus, Cristo Jesus, esses serão tornados família, filhos de Deus. Serão nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu gosto daquela frase que diz assim, nós temos muitos irmãos, só que eles não sabem que são nossos irmãos. Então o nosso papel é mostrar que eles fazem parte de uma família de verdade. Talvez existem famílias disfuncionais, problemáticas, difíceis, talvez você passe por isso, talvez você conheça pessoas que passem por isso, mas nós podemos sim, em nome de Jesus, mostrar uma família de verdade, algo que realmente funciona, e isso ser um padrão para que eles apliquem isso na vida deles, na família, na casa deles, em nome de Jesus, amém? Quero orar com você, nesse momento, você que está aqui, eu queria que você ficasse em pé, você na sua casa, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, e que você se conectasse com Deus agora. Nós já estamos aqui, mas parece redundante falar, eu quero me conectar com Deus, mas eu queria que nesse momento você se colocasse diante do Senhor Jesus de uma maneira diferente, de uma maneira que talvez você não se coloque há tanto tempo. Talvez há muito tempo você fala, eu quero amar o Senhor, eu quero amar as pessoas, eu quero fazer, Senhor. Eu quero ser útil no reino dos céus. E eu digo que esse é o momento, essa é a manhã onde Deus tem o poder para transformar o teu coração, para gerar vida em você. Então, em nome de Jesus, eu queria que nesse momento você começasse a orar sobre esses pontos, sobre amar a Deus, sobre amar o próximo, sobre ter uma vida de oração, sobre amar a palavra e viver a palavra, sobre ter uma vida de santificação, sabe, os pecados que estão rodeando a tua vida, talvez você está preso nisso e você se entristece, eu sei que você se entristece, mas você não consegue abandonar, esse é o momento, eu creio que é o seu momento, talvez aquele momento onde você passa, Deus, eu quero ler mais a palavra, mas eu não consigo, Senhor, Deus, em nome de Jesus, eu creio que esse é o seu momento, essa é a sua manhã, Deus, eu quero revelar o amor do Senhor para as pessoas, mas eu tenho vergonha. Eu quero dizer que o amor perfeito lança fora todo medo, e Ele lança essa vergonha fora nessa manhã, porque essa é a palavra. Você não vai fazer por você mesmo, mas por Cristo operando em você, te empoderando, te dando força, te dando graça, te dando alegria e vida. Creia em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós estamos aqui unidos como igreja, aqui presencialmente e online. Senhor Jesus, toca os corações, porque para o Senhor não há geografia e espaço. O Senhor pode alcançar uma pessoa que está aqui perto, quanto uma pessoa que está lá longe ou que vai ouvir essa mensagem depois.
Senhor Jesus, nós clamamos por Teu toque, nós clamamos por Tua vida, por Tua presença na vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos nessa hora, Senhor Jesus. Fortalece essas pessoas, toca o coração delas, Pai, enche-as de alegria, toca-os com fogo, aqueles que estão desanimados e entristecidos, enche-os de alegria. Aqueles que já não têm mais força, Pai, dê ânimo a esses em nome de Jesus. Pai, porque nós queremos sim ter uma vida que excede, porque nós queremos sim, Jesus, chegar naquele grande dia e receber a coroa da vida e ouvir da Tua boca: entra no gozo, entra, meu filho, fostes fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Nós queremos ver sim a multidão, os nossos amigos, Pai, pessoas que amamos, juntos em grande júbilo e alegria, diante do Cordeiro de Deus, que é a nossa luz, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos nessa manhã, celebrando o Teu nome, glorificando o Teu nome, exaltando alto e mais alto, que o Senhor reina sobre céus e terra e até embaixo da terra. Nada lhe escapa o controle. Tu és Senhor e nós nos submetemos ao Seu senhorio, à Sua vontade. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Louvamos o Teu nome, Senhor. Vamos viver essa vida na presença do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus imensamente por esse tempo e também convidar você que está nos ouvindo, vocês que estão aqui, para estar aqui conosco no sábado, André, às 16 horas. Você, jovem, que é aqui da nossa comunidade, da nossa igreja, mas que você também sabe que pode e tem um amigo que precisa dessa vida, essa vida que nós só encontramos em Jesus. No sábado às 16 horas, para estar aqui ouvindo esta mensagem, recebendo esta oração junto com o André também. Eu sei que o Senhor tem preparado esse tempo que nós já estamos há tantos meses orando, há tantos meses planejando, e eu creio que o Senhor vai trazer algo novo para a sua vida. Fale com os seus filhos, fale com os seus netos, né? Fale com os seus sobrinhos, você que nos ouve. Manda essa mensagem para várias pessoas, compartilha, porque eu sei que o Senhor quer trazer você para essa vida nova. Quantos jovens hoje precisam ouvir essa mensagem e recomeçar? Por isso nós queremos ter vocês aqui conosco também, para serem cuidados, para serem pastoreados, amados e receberem esse poder do Espírito Santo na sua vida. Que Deus abençoe imensamente a sua vida, André, Nicole, a sua família. Abençoe a nossa família na fé, nos abençoe, derrame da sua graça sobre nós, que sejamos realmente as mãos, os pés, os olhos do Senhor Jesus aqui, enquanto Ele nos dá vida. Deus abençoe a sua semana também. Deus abençoe o restante desse domingo. Tudo que Ele tem para nós, nós queremos viver, para a honra e glória do Seu nome. E eu quero que você agora receba a bênção sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, amigos, família querida, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.